Olá, está no ar mais um Avicultura e Suinocultura. E no programa desta semana, nós vamos falar da cama de aviário ou cama de frango, como deve ser usada em uma propriedade rural. E ela também é uma alternativa para aumentar a renda dos avicultores e pode ser usada na agricultura como adubo. E a minha entrevistada deste programa é Daniele Migoto, produtora rural, agrônoma e doutora em zootecnia. Muito bem-vinda ao Avicultura. Obrigada, eu que agradeço o convite. Ô Daniele, a avicultura de corte é uma atividade econômica bastante tecnológica, não é mesmo? E a cama aviária, a cama de frango, ela fornece conforto e bem-estar aí para o animal, né? Ela pode influenciar o desempenho das aves? Sim, a cama de frango é o produto final, né? Então, o nosso produto inicial é um produto que vai conferir conforto, vai absorver umidade, vai ter uma troca muito fácil com o ambiente da umidade. Então, os nossos principais produtos utilizados são palha de arroz, né? Subproduto da indústria de arroz, e a maravalha, que é um subproduto das lavouras de eucalipto, né? Então, a cama de frango é o produto final desse misto de excretas e desse material absorvente que a gente chama. Então, a palha de arroz hoje, a cama de frango, produto final, hoje a gente utiliza como produto na lavoura, mas principalmente o produto que a gente quer que tenha dentro do galpão é um produto que confira bem-estar para o frango, né? Porque o frango está em contato direto com esse produto. Então, a cama não pode estar úmida, não pode estar empedrada, não pode estar emplastada. Então, a cama de frango é um produto, no meio da avicultura, é um dos momentos que a gente mais se preocupa com o bem-estar das aves, porque elas estão em contato direto com a cama. Então, ela tem que trocar umidade com o ambiente, perder amônia. Então, a cama de frango, dentro de um galpão, é o que realmente a gente vai conseguir conferir maior bem-estar para as aves, se bem manejada. Agora você falou no uso da maravalha, palha de arroz, mas qual é o mais comum aí em relação ao custo-benefício? A questão do produto a ser escolhido é mais pela disponibilidade da região, né? Então, a região aqui do Goiás, a gente tem a gente tem a palha de arroz muito facilmente para ser utilizado como cama de frango. Alguns produtores fazem a utilização da maravalha por ter mais próximo da propriedade, ainda mais quando está colhendo lavouras de eucalipto, né? Então, é muito pela disponibilidade do produto naquele momento. E alguns produtores, como por exemplo nós, preferimos já utilizar a palha de arroz como material absorvente porque nós temos o costume, então sabemos manejar esse produto, né? Então sabemos o momento que ela realmente está emplastada, o que fazer. Então a característica da utilização é muito conforme a região. Então, a região tem disponibilidade de palha de arroz, utiliza-se palha de arroz. Tem mais disponibilidade de maravalha, utiliza-se maravalha. Então, fica muito a critério do produtor rural. A questão de custo-benefício, no fim, ela acaba se igualando as duas no final das contas. Então, é muito questão pessoal mesmo, escolha, disponibilidade local. Então, isso é muito levado em consideração. Agora, então, quais os cuidados que o produtor deve ter para que a cama fique bem compactada, então, aí? Né? A palha de arroz ou a maravalha, né, qualquer que seja o produto utilizado, ele tem que ter a característica de primeiro absorver a umidade e depois ter essa troca muito fácil com o ambiente, né? Os nossos galpões hoje são praticamente todos automatizados, né? Então, ventilação controlada, umidade controlada, controle de gases, né? Então, a cama ela tem que ter essa característica de ter uma boa troca com o ambiente. Essa troca acaba gerando gases, né? Gases amônia, então são gases tóxicos. Então, a cama de frango tem que ter essa característica de estar sempre sendo revolvida para que não intoxique o frango, não intoxique até o próprio os funcionários que estão dentro do galpão, né? Lidando diariamente com aquela amônia sendo liberada para o ambiente. Então, a cama de frango tem que estar sempre revirada, não deixar emplastar. Se tiver algum vazamento de água dentro do galpão, que ele seja
prontamente resolvido, porque esse acúmulo de água na cama faz com que a cama fique muito compactada e automaticamente, quando a cama fica compactada, o frango fica com calo de peito e calo de pata. Então, ele perde valor econômico, né? Então, hoje o pé do frango tem um valor muito grande para exportação. Então, a gente tem esses problemas de calo de pata e calo de peito também, né? Então, a cama de frango não só vai conferir bem-estar para o frango, como também vai acabar facilitando com que a gente não tenha nenhum tipo de problema no abatedouro, como problema tipo exportação, diminuição do produto final. Então, a gente tem que... A cama de frango hoje é um dos produtos que a gente tem que mais cuidar dentro do galpão, porque sai lote, entra lote, a gente reaproveita essa cama. Então, quanto maior a quantidade de dejetos, maior a quantidade de excretas, a gente tem que saber cada lote trabalhar melhor com esse produto. Então, tá sempre revirando, se tiver úmido, se caso tiver algum vazamento, retirar aquela parte muito molhada e depois espalhar o resto da cama. Se necessário, no pinteiro, que são os primeiros dias de vida do frango, é onde ele fica mais concentrado, a gente jogar uma camada de casca de arroz ali em cima da palha mais antiga. Então, a gente tem que sempre manejar. Por exemplo, no início do lote, o pintinho chega no primeiro dia, essa cama já tem que estar aquecida. Então, a gente aquece o ambiente, mas também aquece a cama, porque ele está em contato direto com a cama. Então, a cama hoje, para a gente, é um dos maiores desafios para se trabalhar dentro de um galpão de frango, porque o ambiente, a temperatura a gente controla, a umidade está controlada, retirada de gases, retirada de amônia também está controlada, mas a cama de frango a gente não consegue controlar. Ou seja, né, é um grande desafio mesmo, porque o conforto, né, do frango, né, ao pisar, garante então que não apareçam esses calos e comercialmente não atrapalhe na exportação, porque a gente sabe aí, se eu não me engano, acho que é a China que acaba importando muito aí, que eles têm esse costume de comer os pés do frango. E quando tem esse conforto aí na cama de frango, né? Porque a ave tem que pisar e não favorecer aí essa doença que acaba dificultando aí a comercialização. Agora, você falou que a cama ela precisa ser revolvida, né? Mexida, né? De quanto em quanto tempo, então, o ideal para fazer, para poder fazer esse revolvimento aí? Quanto maior a utilização da cama, maior vai ser a compactação, né? Então, um lote de frango são 45 dias com o frango dentro do galpão e, em média, 15 dias de vazio sanitário. Então, a gente pode utilizar uma cama por até um ano. Então, 6 criações de frango. Então, à medida que chega a palha de arroz, é distribuída no galpão, numa altura aí mais ou menos de 10 a 15 centímetros de altura do piso, a gente vai acumulando a excreta, então esse produto vai sendo excreta e palha de arroz. No final de muita utilização, ela se torna um produto com muita excreta. Então, à medida que o tempo vai passando e a utilização vai aumentando, a gente vai ter que fazer mais manejo nessa cama. No início da vida do pintinho, aí aproximadamente 15 dias, até 15 dias a gente preconiza não remexer muito essa cama, até porque ela não tem muita geração de excreta, né? Não tem muito acúmulo de excreta. Mas a partir do 15º dia, a gente já começa a passar de 5 em 5 dias, 4 em 4 dias. Se tiver uma cama com muito acúmulo de excreta, a gente já pode passar de 3 em 3 dias. E aí, mais ou menos no 37º dia, que está muito próximo da saída do frango, a gente dá uma parada de mexer na cama, porque o frango ele fica muito estressado, né? É um ambiente que acaba se tornando estressante também, ficar passando a máquina, você tem que afastar os animais, então isso se torna um pouco estressante para o animal. E a gente não preconiza isso dentro de uma criação de frango, a gente preconiza realmente o bem-estar. Então, se fora do galpão está fazendo frio, dentro do galpão está numa temperatura confortável. Se está fazendo calor, dentro do galpão também está confortável. A gente tem uma temperatura ideal para cada idade do frango. Então, quanto menor a gente fizer essa revira, esse meximento todo com a cama o tempo inteiro
fazendo todo esse manejo, melhor para a vida do frango, melhor para o bem-estar, mas a gente preconiza do 15º ao 37º dia mexer com essa cama. Depois a gente para, quando as aves saem, aí a gente faz a revira, faz um amontoamento ou cobre essa cama. Então, até para diminuir a quantidade de patógenos, né? Porque a excreta está diretamente na cama, né? Cama é excreta e palha de arroz ou excreta e maravalha, então a gente precisa também fazer esse combate aí dos patógenos. Agora, Daniela, em relação à umidade, tem que ter muito cuidado também com os bebedouros, né? A gente vê pelas imagens ali que eles ficam perfilados, né? São muitos bebedouros. Mas a quantidade de água disponibilizada ali também é importante para evitar que a cama fique muito úmida? Por exemplo, tem uma vazão para cada tipo de bebedouro tem uma vazão, né? Então, quando o pintinho toca no nipple, principalmente são os nossos bebedouros mais novos, né? Quando ele toca o biquinho, tem que cair água para dentro do bico dele e não para escorrer. Se escorrer, se molhar, então automaticamente vai molhar a cama. Então a pressão está muito alta. Então, a gente trabalha com duas coisas dentro de um galpão de frango para controlar a água, pressão e vazão. Então, toda vez que a pressão está muito alta, quando esse pintinho encosta o biquinho no nipple, sai um jato de água nele e automaticamente não só molha o animal, como também molha a cama. Então, a gente tem que ter essa regulagem muito bem precisa, né? Também a nebulização ela tem que ser aspersão, ela não pode ser gotejo, porque se gotejar fica caindo em cima da cama. E essa cama úmida, ela faz com que tenha liberação de amônia no ambiente. E liberação de amônia, o pintinho que está muito próximo da cama, imagina, a cama está aqui e a ave está nessa altura. Então, está na altura dos olhos, acaba cegando esses animais quando a quantidade de amônia é muito grande. Isso só acontece em galpões que a cama está muito úmida. Então, se caso tiver um molhamento na cama, tem que fazer a revira, tem que passar a máquina, tem que passar um rastel, tem que passar um garfo para poder revirar essa cama de frango, porque a umidade dentro do galpão ela é muito maléfica, não só para o animal, como também para o empregado, né, para o funcionário que está trabalhando lá, e também vai causar calo de pata, calo de peito, cegueira. Então, esses animais vão ficar prostrados, eles vão acabar consumindo menos ração e bebendo menos água. Então, a água dentro de um galpão de frango é importantíssimo, principalmente para nutrição animal, né? E também para molhamento da cama. Tem que cuidar muito dessa questão. O manejo é muito importante, né, Daniela? Como você falou, evitar ficar mexendo muito ali, até para não ter que estar retirando eles ali. Imagino só o estresse que isso deve ocorrer a cada remexida aí numa cama, né? Uhum. Agora, por isso que... Pode continuar. Não, por isso que a gente preconiza evitar entrar com um frango já numa idade já muito avançada, porque o frango já está muito pesado, ele já sente muito de levantar, de andar, então a gente tem que evitar realmente. E quando a gente mexe muito no frango, com um frango muito velho, um pula em cima do outro, arranha a carcaça, então eles mesmos se machucam, eles se prensam, isso não é bom. A gente quer que o frango fique o mais confortável possível para que ele possa comer a hora que ele quiser comer, beber a água a hora que ele quiser comer. Então, para que a gente não faça esse movimento muito brusco com eles, né? Tem uma coisa também, o frango cresceu muito e a capacidade de fluxo sanguíneo não é tamanha quanto o tamanho dele. Então, eles acabam morrendo também por morte súbita, então o coração não aguenta, o coração acaba estourando e eles morrem como se fosse uma morte, infarto. Eles realmente têm morte súbita dentro do galpão quando eles passam por períodos de estresse, principalmente próximo da retirada. Agora, Daniela, para uma cama ser muito bem utilizada ali, existe um número adequado? O lote tem que ser de quanto ali que deve ficar nessa mesma cama? Não existe uma quantidade de lote ideal, até porque a gente tem que imaginar que
cada lote é um diferente, vai ocorrer coisas diferentes do outro. Então, por exemplo, se tiver algum problema entérico, por exemplo, salmonelose, coccidiose, automaticamente essa cama tem que ser retirada, seja de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lote. Então, a cama são inúmeras variáveis que a gente vai ter dentro de uma criação, né? E aí a gente pode levar essa cama por 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lotes, 10, 12 lotes compreendem um período de 2 anos de criação, então é muito tempo, né? Mas se for pensar em qualidade para depois, posteriormente, a gente aplicar em lavoura, a partir de 3 lotes, a cama já tem uma qualidade perfeita, já é invejável a qualidade da cama como condicionador de solo e, posteriormente, um adubo orgânico. Mas dentro da granja vai variar muito o que pode acontecer a cada lote. Comumente, a gente utiliza até 1 ano de criação, porque a gente acaba utilizando o período de lavoura mesmo, a gente retira aí em torno, perto de setembro, outubro, porque já a gente utiliza na lavoura. Então, automaticamente, todos os produtores costumam fazer um ciclo de 1 ano com essa cama, então seriam 6 lotes em cima da mesma cama, porque é mais vantajoso e principalmente pela quantidade de palha de arroz que tem no mercado ou maravalha. Então, a gente tem que ver o mercado do produto absorvente, né? E também o mercado que vai nos comprar essa cama. Mas se tiver qualquer problema entérico, tem que ser retirada a cama, independente da quantidade de lotes. Tem vários estudos, principalmente no Paraná, que já produz frango há muito mais tempo que nós, aqui no Centro-Oeste, né? Que quanto maior a utilização da cama de frango, menor o problema de entéricos. Então, menor os problemas com salmonela, coccidiose, streptococcus, tem ao longo do tempo da reutilização, porque o ambiente ele vai se controlando. Então, a carga bacteriana vai ficando tão grande que ele mesmo se controla. Então, quanto maior a reutilização do lote, em alguns casos, menor os problemas entéricos. E tem uma situação também, quando a gente coloca uma palha nova, ela ainda não tem o poder de aquecimento desses animais. Então, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, nós temos, no período de junho e julho, um frio muito severo, né? Lá na nossa propriedade faz 3 graus à noite, então é um lugar muito alto que faz muito frio. Então, a gente preconiza não tirar a cama de frango nessa época do ano, porque quanto mais nova o material absorvente, menos capacidade de conforto térmico ele tem para esse animal. Então, a gente vai levando em consideração algumas variáveis. Então, conforto térmico, nível de carga bacteriana, dá para utilizar na lavoura, não dá? Então, são inúmeras variáveis, mas pode ser reutilizado sem problema entérico nenhum durante os lotes, por muitos e muitos lotes. A região tem que administrar muito bem, aí você falou do frio numa determinada época do ano, ou seja, cada propriedade aí espalhadas nas regiões aí tem que fazer esse ajuste todo aí para manter o conforto, o bem-estar do animal. Agora, Daniele, como deve ser então esse processo de retirada da cama de um galpão, por exemplo? O agricultor ele pode fazer isso com a ajuda de funcionários ou precisa de uma empresa aí para realizar esse serviço? A retirada da cama normalmente é feita pelos próprios proprietários, né? Então, funcionários ou a gente, se for vender a cama para fora, né, que a gente fala para algum comprador que não seja reutilização ali dentro da própria propriedade, vem uma pessoa de fora. Tem alguns galpões que a gente consegue entrar com bobcat, né, aquele tratorzinho com uma pazinha. Então, tem outros que a gente retira com um saco de dentro do galpão e vai levando para cima do caminhão. Então, diversas formas podem ser feita essa retirada, né? Mas, normalmente, a retirada é feita pelos próprios produtores rurais, chama funcionário de outras unidades, né, de outras propriedades ali perto, de fazendas, paga-se a diária para eles. Então, só que a cama de frango, por exemplo, se uma unidade tiver 4 galpões de frango, a cama de frango tem que ser feita a retirada toda junto dos galpões. Então, é um momento que
leva um pouco mais de tempo. Então, aqueles 15 dias de vazio sanitário, eles vão ser estendidos. Então, isso, inclusive, já está todo num cronograma com a empresa, né, com as integradoras. Então, a gente tem que retirar a cama toda junta de todos os galpões. Então, isso acaba levando um pouco mais de tempo para o produtor, se ele for fazer só com os funcionários dele. Então, é comum que venham ajuda, né, de fora. E se for vendida para outra fazenda ou uma produção, enfim, que não seja ali dentro da propriedade, o pessoal que comprou a cama vem com a equipe e faz toda a retirada. Mas pode ser retirado com bobcat, com bag, com saco, e aí tudo colocada dentro de caminhão e levada para o seu destino final. Esse processo de retirada aí, o galpão ele tem que ser higienizado, lavado. Quais são os cuidados nessa hora aí da retirada e dessa limpeza no galpão? O que deve ser feito nesse processo de higienização? A gente retira toda a cama, né? Faz toda a retirada da cama de dentro do galpão. O galpão tem piso de cimento, né, o concreto, então tem laterais também de concreto e cimento. A gente faz toda a retirada, depois vem varrendo todo esse galpão para tentar retirar o máximo desse material orgânico que fica, porque dependendo do detergente, ele não reage com material orgânico, né? Então a gente tem que tentar tirar o máximo. Então retirou toda a cama, varreu o galpão, aí vem com água. Lava tudo, joga água no galpão inteiro, teto, passa vassoura. Então, faz uma lavagem bem complexa mesmo para tentar tirar o máximo possível daquele material orgânico que ficou ali. Ainda mais se tiver algum problema entérico. Aí, se tiver um problema com salmonelose, com salmonela, com streptococcus, aí a higienização tem que ser mais severa ainda. Então, depois da retirada, a gente faz toda a lavagem dos galpões, deixa o galpão vedado, fechado, aí faz controle de cascudinho também, que são os insetos que acabam se proliferando nos cantos dos galpões por causa da matéria orgânica que está ali. Então, a gente faz essa retirada da cama, faz essa lavagem, tenta lavar o máximo o galpão possível, e para a gente receber uma cama nova num ambiente novo e incrível, parece que uma casa lavada mesmo, cheiro de limpo, é uma delícia, sabe? Entrar no galpão depois de todo esse processo com a palha novinha, é muito bom entrar e sentir essa sensação de limpeza. Aí na propriedade de vocês, como é que vocês fazem? Vocês reutilizam esse adubo aí nas plantações aí ou vocês acabam vendendo? E ao vender, então, essa cama ela tem que ser armazenada, né, numa outra propriedade bem protegida para fermentar? Como é que esse processo que tem que ser depois que ela é retirada aí de uma granja? Tá. A cama em si, quando ela sai do galpão, ela é considerado um condicionador de solo. A gente não pode falar que a cama de frango, assim que ela sai do galpão e é levada para a lavoura, ela é um adubo orgânico, porque ela ainda está na fase orgânica. Ela tem que passar por um processo de compostagem de mais ou menos 180 dias, com uma relação carbono e nitrogênio de 30:1, para que aí ela comece a mineralizar aquela parte orgânica e aí ela se transforme num adubo que realmente a planta esteja ali, que a planta possa absorver, porque a planta só absorve adubos na fase mineral e não na fase orgânica. Mas assim que a gente retira essa cama de frango e a gente leva para a lavoura, a gente faz a distribuição a lanço, né? A gente utiliza aí, em média 5 toneladas por hectare da cama de frango na lavoura. Nós utilizamos cama de frango no milho, também utilizamos na soja. No meu experimento do doutorado, a gente atingiu a produtividade de 256 sacos por hectare, utilizando adubo mineral e também a cama de frango. A gente atingiu uma produtividade muito alta de milho, né? Então, foi muito vantajoso para a gente fazer esse experimento do doutorado, porque nós já utilizávamos a cama de frango, mas não sabíamos o potencial que a gente estava tendo dentro de casa.
Hoje, com essa crise do adubo, né, então adubo de 2020 para agora, 2022, subiu cerca de 4,5 vezes. Então, a cama de frango, que a gente já fazia utilização como um adubo orgânico, né, como um condicionador de solo, hoje a gente preconiza o uso mesmo. Não vendemos a cama, ficamos com a cama dentro da fazenda para utilizar na lavoura. Então, a gente tira essa cama, já coloca numa calcareadeira, num esparramador, utiliza já na lavoura, distribui, e cerca de um mês depois a gente está plantando a safra. Então, a gente tem um incremento, nós tivemos um incremento muito grande de produtividade utilizando a cama de frango na lavoura. Hoje é um hábito comum, até porque em 2005 a cama de frango foi proibida para utilização na nutrição animal, porque antes ela era uma fonte alternativa de nutrição animal, né, principalmente de bovino. Mas depois o Ministério viu que estava causando algumas doenças, encefalopatia bovina, e aí acabou sendo proibida para utilização na nutrição animal, e o destino final teve que ser a utilização em lavoura, né? E hoje é muito benéfico, né, fazer a utilização da cama de frango, porque ela não ela não disponibiliza só nutrientes, ela melhora a qualidade, a estrutura física do solo, a qualidade física. Então a gente aumenta a quantidade de matéria orgânica. Aumentando a quantidade de matéria orgânica, a gente melhora a CTC do solo, melhora o pH, melhora a percolação de água, de nutrientes. Então, só tem benefícios a utilização da cama de frango na lavoura. É isso aí, e ainda mais nessa época que a gente vê aí em relação aos fertilizantes, né? Nessa conjuntura toda aí. Então, aquele agricultor que está próximo a um aviário aí, puder comprar, com certeza ele vai ter ganhos na lavoura dele, né, Daniele? Vai, com certeza. Ele não tem só o ganho de incremento de nutrientes, né, como também melhoria da qualidade do solo. E hoje na agricultura a gente tenta fazer uma agricultura mais sustentável. Então isso também se torna um sistema sustentável. Então a gente tira um possível poluidor da granja. Se ele fica em cima do solo, chovendo, amontoado, ele é um possível poluidor, porque aquilo percola no solo e vai chegar no lençol freático, vai intoxicar esse lençol freático. Então, a gente sai de uma situação de possível poluidor para agora um incremento em produtividade de grãos. Então, a gente saiu de uma situação que seria uma situação muito desagradável para melhorar a produtividade. Então, só tem benefícios, né? Só. A gente hoje, quem trabalha com aves, preconiza realmente o uso da cama de frango na lavoura, então só tem benefícios. Certo. Daniele, infelizmente o nosso tempo aqui no programa já esgotou, mas eu queria muito te agradecer aqui pela sua participação e trazer essas dicas importantes aí quando a gente fala em cama de frango, né? Todo o manejo que deve ser empregado. Eu conversei com Daniele Migoto, que é produtora rural, agrônoma e doutora em zootecnia. Muito obrigada mais uma vez, viu, Daniele? Eu que agradeço e fico muito lisonjeada de poder participar com vocês. E esse foi mais um Avicultura e Suinocultura. Muito obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. E continue aqui no AgroMais, o canal da agroinformação 24 horas por dia.